Minha conversa é com o ministro Gilmar Mendes, este matogrossense que vira e mexe, causa polêmica aqui por essas bandas. Ele que já comandou o Supremo Tribunal Federal, que está aqui na casa e que conversa comigo agora em dia de confusão em Brasília, justamente pela tentativa de se mudar uma lei e a tornar o que é legal ilegal. Eu estou falando da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo acionou o trator, ministro, essa semana, e conseguiu aí passar o rolo compressor no Congresso. E a oposição já correu aqui para o STF, que é o que restou aí para a mirrada oposição. Essa mexida na Lei de Diretrizes Orçamentárias que torna o que é ilegal, legal, pode dessa forma com que está sendo feita? Eu vou ter dificuldade, Joyce, de responder isso de forma tão precisa, porque certamente o tema vai ser objeto de consideração aqui. Se não no mandado de segurança, que foi impetrado ontem, salvo engano, foi distribuído ao ministro Fux, talvez numa ação direta de inconstitucionalidade, né? Discutir uma ADIM, né? Tratando da própria lei, né? Depois de sancionado. Mas é claro que é tudo muito peculiar, porque depois de se verificar o descumprimento da meta e depois de se saber que havia realmente esse descumprimento, agora já no final do exercício financeiro, porque nós estamos em final de novembro, início de dezembro, se diz, não valeu, foi um equívoco. Eu tenho a impressão de que isso tem um enorme impacto em termos de credibilidade, em termos de consistência do próprio modelo de responsabilidade fiscal. Essa lei há pouco nós comemoramos 10 anos e temos um enorme orgulho em termos de institucionalidade. Né? Justamente para impedir que o governante faça o que quiser, o que der na telha, né? Quer dizer, colocar regras, dinheiro público, conta pública. E que só conceda benefícios, só conceda subsídios se, de fato, garantir um superávit, né? Ou tiver realmente essa rigidez fiscal. De modo que, certamente, isso vai ser um grande aprendizado, independentemente do resultado. Agora, abre uma brecha, não, ministro? Quer dizer, se muda a LDO com o jogo já sendo concluído, quer dizer, então agora não deu para cumprir a meta, vai mudando, abre uma brecha que é quase um rombo quando se trata aí do cuidado com as contas públicas. Certamente. Pode acontecer podem acontecer vicissitudes econômico-financeiras, como nós estamos vendo aí mundo afora. E certamente isso exige ajuste. Mas até por conta disto, isso exige também um trato responsável. Não é? As próprias autoridades têm que apontar que há agora uma queda de receita, né? E por isso terão que agir de outra maneira, né? Com cortes de gastos e assim por diante, fazendo até mesmo ajustes de metas se necessário. Mas o quadro todo é realmente um quadro, no mínimo, preocupante. A gente vê aí o desespero da base governista para aprovar isso de uma vez, do próprio governo, e vê também aí a tentativa da oposição fazer um paredão. Parte da oposição diz o seguinte, olha, se Dilma descumpriu a meta, se não cumpriu a LDO, tem sanção. E uma das sanções poderia ser, lá em última instância, a perda do mandato, a cassação do mandato. Por isso tem que mudar a LDO. Quer dizer, mudando a legislação, tirando a meta do superávit, a presidente fica livre dessas sanções, ministro? Isso certamente será um debate político-jurídico. Daqueles amplos, né? Daqueles amplos, que vai entrar para o próximo ano, né, e afetar, portanto, o próximo mandato. Né? Não vou emitir juízo agora sobre esse tipo de questão, crime de responsabilidade, mas o imbróglio todo que se estruturou, e de fato é de um imbróglio que se trata, né, é algo extremamente mal conduzido em toda a sua instância, talvez alimentado pelo fato de termos estado em período eleitoral, né? Daí não ter se antecipado, inclusive... É tal de uma medida impopular que isso, se diz, claro, né? Claro. Né? Medida impopular mas tem que ser tomada num quadro de responsabilidade fiscal. E aí se diz, bom, mas se descumpriu porque foram dados subsídios. Mas se não se podia, não podia ter dado subsídios. Essa é a questão da responsabilidade fiscal, né? Ou desoneração, como se fez em relação à folha de pagamento, em suma.
nós estamos diante realmente de uma questão bastante séria e talvez substancial para essa concepção mesmo de responsabilidade fiscal. É importante que haja discussão. Petrolão. Dia desses o senhor deu uma declaração, que foi uma declaração que chamou a atenção, dizendo o seguinte: olha, o mensalão seria julgado num tribunal de pequenas causas perto do Petrolão. Tamanhas as cifras que aparecem cada vez que alguém faz uma delação premiada. Né? São milhões, milhões, milhões e milhões, e a gente tem aí um gerente que diz, olha, eu vou devolver 100 milhões de dólares. Rapidinho ele falou que ia devolver, não precisou nem de muito aperto ali em meio às investigações e depoimentos. Quando que o Petrolão bate a porta do Supremo e o Supremo põe a mão nesse vespeiro? Enfim, as informações do juiz Sérgio Moro vão se cruzar aqui com essas investigações na Corte Maior deste país, ministro? Segundo as informações correntes, já há informações e dados no Supremo, nas mãos do ministro Teori Zavascki, e em relação especialmente às autoridades com a chamada prerrogativa de foro, ou com foro privilegiado. Certamente as investigações, então, vão ter que se desenvolver em relação a essas autoridades que são mencionadas, né, e que foram indicadas nessa ampla investigação. Muito provavelmente, no ano que vem, nós começamos já a nos deparar com isto no âmbito do Supremo Tribunal Federal e certamente haverá desdobramentos da própria investigação na vara de lavagem lá de Curitiba. Né? Então temos que aguardar. Agora, os fatos em si mesmos são chocantes. Né? Nós, quando julgávamos o mensalão e também a imprensa, todos nós destacávamos que se tratava do maior escândalo de corrupção do Brasil, o apurado era de 170 milhões, e agora estamos vendo que nas delações premiadas alguns poucos autores já aceitaram devolver algo em torno de 500 milhões. Apenas um, né, dos envolvidos aceitou devolver 250 milhões, 100 milhões de dólares. Ora, isto é totalmente atípico, mostra um modelo de cleptocracia instalado. Né? Agora, parece que o mensalão não serviu exatamente para essa turma aprender que a corrupção não compensa. Porque o que se vê no Petrolão é um aperfeiçoamento de tudo que aconteceu no mensalão. Sem dúvida nenhuma, e de forma bastante sistemática, é o que se percebe. E também isto é preocupante. Né? Esses dias eu vi um artigo do jornalista, colega de vocês, o Merval Pereira, dizendo a roubalheira como método. Quer dizer, se de fato isso se consolida, né? Se de fato nós vamos realmente para esse modelo de cleptocracia, isso é preocupante. Né? Porque não se trata de desvio, né? Mas se trata de algo que passa a ser uma praxis contínua, um modo de governar. Não pode ser assim. O senhor já viu algo semelhante? O senhor que há tanto tempo está nessa área, na história moderna do mundo? Não, em relação aos países civilizados, certamente não. E também não calha mais o argumento de que esses furtos e roubos ocorrem por conta do modelo eleitoral, ou isso é para o financiamento de campanha. Nós estamos vendo que não se trata disso. Né? Menos não só disso, né? Quer dizer, parte disso certamente tem a ver com o modelo de financiamento de campanha, Caixa 2 e tudo mais. Mas estamos vendo que certamente há outros destinos para esses amplos recursos que são desviados. Né? No caso, financiar o luxo daqueles que integram as porque um argumento álibi é esse. E aí, então, vem inclusive a questão que está posta no plenário do Supremo. Se nós decidirmos que as empresas não poderão mais doar, então está resolvido o problema da corrupção no Brasil. Né? Merece o prêmio de cândido ou ingênuo, né? Aquele que sustenta esse tipo de tese. Quer dizer, é simplesmente desviar o foco da discussão e passar um recibo de bobinho. Eu sou ingênuo no meio do processo. Sim, quando nós estamos vendo que esse dinheiro não se destina para a finalidade político-eleitoral e que as doações estão ocorrendo para o sistema eleitoral e se houver correção e transparência,
que seja assim, né? E que todos saibam quem doou e para quem, né? Não haveria nenhum problema. Mas que se criou uma cortina de fumaça para dizer nós não somos ladrões, na verdade nós financiamos um sistema eleitoral. Né? É só isso. Então não é nossa culpa, é a culpa do sistema. Agora, ministro, em menos de 2 anos, né, mais ou menos esse tempo, o senhor será o único ministro nesta corte que não foi indicado por um governo petista. Né? O senhor foi indicado aí à época de Fernando Henrique Cardoso. E o Petrolão bate a porta do Supremo, como dissemos agora. É um risco, ministro? Nós temos que observar com muito cuidado todas essas questões, especialmente os seus desdobramentos. É de se reconhecer que nós já julgamos o chamado caso do Mensalão, a AP 470, com uma maioria indicada pelos governos Lula e Dilma. Mas teve uma ressalvinha depois, né? Sim, é verdade que houve aquele acolhimento dos embargos e a revisão de penas, que teve depois implicações, inclusive, no regime prisional, né, de alguns dos envolvidos e tudo mais. Mas, em suma, é possível que se façam escolhas adequadas, e muitas escolhas adequadas certamente foram feitas. Mas diante, inclusive, do agravamento da crise político, econômico, financeira, do conhecimento de que se tem pela frente um processo dessa envergadura, né, tudo isso pode estimular sentimentos negativos no sentido de uma cooptação do tribunal. Nenhuma corte governista poderia impedir o julgamento correto do Petrolão, é isso? Sim, isto. E o tribunal cumpre uma função importante em momentos dramáticos, em momentos mais difíceis. Né? Esta corte ela tem que ter um perfil que a gente chama, tecnicamente, um perfil contra-majoritário. Né? É preciso ter gente de coragem para, no momento mais tenso, assumir uma posição, por exemplo, contra a opinião pública. Ter coragem de dar uma liminar num mandado de segurança ou num habeas corpus em relação a alguém que está sendo satanizado. Não é? O tribunal precisa ter esse perfil para cumprir bem a sua função institucional. Então, nós não podemos permitir e nem desejar uma cooptação da corte, né? Nós não podemos nem de longe admitir isso. Esses dias eu estava lendo um artigo de um professor muito ligado ao Brasil, foi professor também no Brasil, Keith Rosen, de Miami, e ele então dizia que o Brasil ganhou essa estabilidade institucional graças, sobretudo, ao papel do Supremo Tribunal Federal. Esta é uma visão de um estrangeiro, pode estar equivocada, mas ele destacou o papel que o Supremo tinha exercido durante todos esses 25 anos. Mas é um Supremo hoje mais misto, né? O senhor vai ser aí a voz única não indicada pelo PT. O ministro sozinho faz verão no Supremo? Eu acho que temos outros colegas que atuam de forma clara e independente. Não, mas isso também... a partir de 2016, eu estou dizendo. Hein? Isso a partir de 2016. Já haverá mudanças, inclusive em relação a pessoas que foram indicadas recentemente, né, no primeiro governo Dilma. É o caso, por exemplo, do ministro Teori Zavascki, né, que já completará 70 anos e que vem tendo um excelente papel aqui no tribunal. Mas, até respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é um pouco a diferença, talvez, do Supremo em relação a outras instituições. Aqui é um lugar, talvez, que ainda uma andorinha possa fazer verão. Né? O tribunal pode ter um papel diferenciado e também os seus membros, de forma individualizada, podem fazer alguma diferença. Até o voto vencido, muitas vezes, constrange muito. Né? Isso se percebe, às vezes, nos rostos dos integrantes da bancada vencedora. Né? É aquilo que a candidata Marina Silva usava, né? Fazendo um pouco um trocadilho, né? Ganhar perdendo e perder ganhando. Né? Aqui também ocorre isso.
E eu acho que, nesse sentido, eu, pelo menos, não me desespero. Eu acho que, enquanto nós tivermos vitalidade no sistema, imprensa livre, não controlada, né, um ambiente institucional forte, nós cumprimos bem a nossa missão, até denunciando as nossas mazelas. Né? E acho esse também é um papel que a gente deve poder cumprir. Né? O ministro José Eduardo Cardoso é um nome que reúne as qualificações para ter uma cadeira nessa corte? Porque ele virou assim o alvo do debate, né, em torno das próximas cadeiras aí do Supremo. Eu não gostaria de emitir juízo sobre essa questão, sobre as futuras indicações. A minha avaliação... Talvez um Senado mais firme, né, ministro? Na sabatina, eu acho que o Senado vem tentando ter um posicionamento mais claro. Agora aprovou uma resolução, normas regimentais, portanto, exigindo que o currículo seja colocado à disposição de todos, que sejam apresentados questionamentos, impugnações. Portanto, está tornando, pelo menos do ponto de vista procedimental, mais efetivo o seu papel de fazer a sabatina. Eu tenho relações cordiais com o ministro Cardoso. A minha avaliação, talvez, é a de que o seu desempenho no Ministério da Justiça poderia ter sido, em várias áreas, talvez melhor do que foi. Esse é um juízo, e já falei isso a ele, até, por exemplo, no que diz respeito à segurança pública, no que diz respeito, por exemplo, ao sistema prisional, quando a gente verifica que houve contingenciamento de verbas para a construção de presídios, né, sob a responsabilidade do ministro Cardoso, né, percebe que nesta área, por exemplo, que é uma área vital de segurança pública e de direitos humanos, ele não foi bem. E nas próprias relações democráticas, né? Por exemplo, policiais federais são investigados porque emitiram opinião a favor do candidato derrotado nas eleições, Aécio Neves. Quer dizer, aí é uma coisa meio... instala-se inquérito para isso ou para aquilo. Não combina muito com o chamado sistema democrático, né? E hoje também a Polícia Federal, nós somos observadores externos, mas os dados que saem na imprensa e outros que nos chegam de pessoas com quem nós temos informação e contatos, é de que a Polícia Federal vive uma grande crise, né? Talvez uma de suas maiores crises, inclusive com uma desinteligência entre os agentes da polícia, os agentes federais e os próprios delegados, né? E esse tema não está bem equacionado e, obviamente, coloca uma instabilidade, ou sob um quadro de instabilidade, uma instituição desse perfil. Eu tenho a impressão de que o Ministério da Justiça deveria ter um papel muito mais ativo no que diz respeito às questões de segurança pública. A União deveria ter... Essa é uma opinião que eu já cultivava à época do ministro Tasso Genro, de que a União deveria ter um papel mais importante na colaboração com os estados. Alguns estados não têm força econômico-financeira para enfrentar essas complexas questões. E diante da omissão da União, e o argumento formal, de que essa é uma competência dos estados, a Constituição assim quis, parece, na verdade, algo farisaico. Falando ainda de vespeiro, a gente já falou do Petrolão, já falamos um pouco da escolha dos ministros e tem as contas da presidente reeleita, Dilma Rousseff, a prestação de contas da campanha. O senhor é o relator, está em suas mãos e decidiu determinar a publicação dos recibos todos na internet. E aí, tudo vira discussão política. Mas por que isso, por que aquilo? Por que, ministro? Não, o intuito, na verdade, nós estamos num processo de aperfeiçoamento institucional no âmbito da justiça eleitoral. Creio que muitos de nós, no eleitoral, já têm a convicção de que nós acumulamos um bom patrimônio institucional com o sucesso das eleições, com o sucesso das urnas eletrônicas. Mas temos um grande gap, um grande déficit na área da fiscalização, do financiamento do sistema político eleitoral.
E isso se vê, inclusive, pela expertise. Nós temos um grande grupo de técnicos de informática. Temos orgulho de ter contribuído no desenvolvimento da urna. Mas não temos o mesmo grau de expertise no controle das contas. Isso é notório. Então, nós estamos fazendo esse aperfeiçoamento. Quando eu fui sorteado para fazer esse trabalho, e isso gerou, então, tanta polêmica, eu disse até ao ministro Toffoli que procuraria fazer a análise a mais vertical possível, dentro do limite do prazo. Veja, nós recebemos as últimas informações ontem, e no dia 8, dia 10 de dezembro, nós vamos ter que entregar essas informações, já fazer um relatório. Portanto, é quase impossível passar um pente fino em claro, tudo isso, isso é impossível. São caixas e caixas e caixas de documentos. Mas eu disse, então, ao ministro Toffoli que nós apresentaríamos também sugestões quanto à mudança de procedimento, aperfeiçoamentos para o futuro. E estamos, ao mesmo tempo, também introduzindo já alguma praxis nova. Por exemplo, como a legislação faculta, eu solicitei ao presidente do Banco Central, ao presidente do TCU, ao secretário da Receita Federal, que indicasse técnicos para que nós pudéssemos fazer uma análise um tanto quanto diferenciada, né, para que pudesse nos ajudar e subsidiar nesse tipo de análise e de observação. Também nessa mesma linha, esse entendimento de colocar tudo na internet, de modo que se cumpra o objetivo de transparência e se tenha também uma fiscalização muito mais clara, muito mais estimulada, e foi esse o propósito, claramente republicano, nada... Até porque aí sim qualquer cidadão vai poder ter acesso a esses recibos. Porque poderia, mas teria que vir aqui, teria que examinar um calhamaço de papéis. E se não é fácil para um grupo de técnicos num prazo tão curto, imagina para um cidadão comum que não tem essa qualificação. Antes nós tínhamos até dificuldades, porque se dizia o processo não pode sair de lá porque os auditores estão fazendo as suas análises. Agora, com a possibilidade da digitalização, nós podemos colocar isso na internet e eles continuam fazendo o seu trabalho. Também, se alguém quiser fazer uma verificação no próprio tribunal, poderá fazê-lo num dos computadores lá que está colocado à disposição. E quando que isso vai estar, todos os dados lá à disposição do cidadão? Porque é bastante coisa, a nossa expectativa é que hoje à tarde isso estará já à disposição. E aí sim é possível se fazer esse pente fino nas contas? Sim, e tanto quanto possível. É claro que haverá limitação, mas o propósito, na verdade, não se restringe a análise destas contas de campanha, mas de um aperfeiçoamento institucional continuado. Que cada vez nós tenhamos eleições mais claras, mais limpas, mais transparentes também nesse quesito do financiamento. Daqui a pouco, à 13h, você acompanha a segunda parte da entrevista com o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele comenta os casos em que o PT tenta cercear a liberdade de imprensa, faz uma defesa sobre a liberdade de expressão e comenta o caso em que o ex-presidente Lula fez uma tentativa de achaque diretamente a ele, o ministro. Os detalhes em instantes.